tarde, Panteras, como tá do lado daí? Tô começando esse canal, esse é o primeiro vídeo do canal, para conseguir compartilhar e deixar eternizado essa jornada de autoconhecimento que pra mim tem sido longa e eu acredito que é eterna, pra gente evoluir e criar realmente uma comunidade onde pessoas consigam se ajudar e compartilhar as suas vivências. O vídeo de hoje é sobre autoconhecimento intencional. A minha jornada de autoconhecimento foi assim, tem sido assim. De um ano pra cá eu tirei pra realmente me conhecer, pra ver o que eu posso ter, o que eu não posso ter, quem sou eu realmente, e dentre todas as coisas, né, que a gente é. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, sou mulher, mas quem é a Amanda? Quem é aquele ser que direciona tudo que vai acontecer na minha vida, né? E o autoconhecimento parte de um princípio que pra mim é único, que ele não acaba. A verdade é essa, o autoconhecimento não acaba. Como que eu sei que eu vou estar progredindo nesse caminho, já que o caminho nunca acaba? O caminho, a gente tem essa sensação de progresso quando a gente vê a nossa maturidade evoluindo. Pra mim é um termômetro muito bom. Quando eu me vejo madura por aquela situação que antes me tirava do eixo, antes aquela situação me conflitava, qual é a minha reação diante daquilo? Então isso mostra que eu tô amadurecendo, que eu tô evoluindo, que eu realmente tô progredindo nesse caminho que é o autoconhecimento. E como ser madura? A maturidade vem pra mim como uma clareza, né, das coisas. Ver as coisas como elas realmente são. Ah, será que eu fazendo assim, eu fazendo assado, qual é o produto que vai dar disso aqui? Qual é o resultado que eu tenho tendo tal tipo de reação? Isso me faz ter mais clareza. Às vezes a gente vive a nossa vida no automático, né? A gente vai tomando as decisões no automático. E a maturidade vem para resgatar o que é. Porque as coisas são o que são. A gente fantaseia, a gente bota purpurina, a gente enfeita o pavão, mas a verdade continua sendo a verdade. Não tem como mudar aquilo que é, sabe? Então, quando você enxerga as coisas como elas realmente são, você vive o luto, você vive a perda, você vive a alegria, você vive a dúvida. Você não tá se pondo numa situação que não existe, que é muito do lado do ansioso, né? Eu me considerava, porque eu tô no processo de mudar, uma pessoa muito ansiosa. De que tudo eu via um passo à frente. E na verdade é que a preocupação, essa ansiedade, muitas vezes vai levar a gente para um caminho que realmente a gente vai fazer com que aquilo aconteça. E no final, se a gente realmente visse o que realmente é, as coisas como elas são, a gente estaria numa solução muito mais fácil. Nós levaríamos uma vida muito mais leve. E é o que eu venho buscando. A partir do momento que eu caminhei por esse caminho de autoconhecimento, o que eu mais venho buscando é isso. Uma leveza no caminho. Já que o caminho é longo, já que o caminho não tem fim, que eu continue evoluindo, mas com leveza. E para ter esse direcionamento mais claro, para ter esse direcionamento mais fluido, mais leve, eu preciso do contraste. Seja eu errando, né? O contraste é o meu erro. Seja eu errando, ou seja, aprendendo com o erro das outras pessoas. Que aí entra a parte da gente ter boas companhias. Eu não digo amizade, relacionamento. Sim, a gente precisa de ter bons relacionamentos, seja ele sentimental ou não. Mas a gente precisa também levar em consideração que a gente está no meio tecnológico e tudo mais. Então aqui no YouTube, lá no Instagram, nós temos ferramentas para se conectar com outras pessoas. Então a gente faz esse questionamento. Qual é o tipo de conteúdo que vai me levar para esse nível maior, né? Para eu evoluir. Qual é esse tipo de conteúdo que vai estimular dentro de mim uma pessoa melhor, estimular dentro de mim boas sensações, estimular dentro de mim boas emoções, porque no final tudo é isso. O que você vê, o que você fala, o que você ouve é como que você vive. Então a partir disso você vai vendo o contraste. Ó, aquela pessoa errou em tal coisa, então eu vou tirar da experiência dela, não vou errar nisso e vou viver de acordo com o erro dela.
Por que ela errou? Errou e o que eu posso fazer diferente? O que eu posso evitar para não chegar nesse lugar de erro? O que eu posso fazer da minha vida que vai me levar para um patamar diferente usando o que ela fez? É muito inteligente, eu diria, viver a vida assim. Olhar para o outro com um olhar observador, não de julgamento, não de acusação e nem de comparação, porque muitas vezes a gente também se compara, né? Olhar para o outro com o olhar de eu farei diferente, beleza, mas qual o resultado disso aqui? Como que eu posso aprender? Aonde essa pessoa foi que eu também quero ir? Levar todas as experiências do outro como nossas experiências e tirar o proveito disso, sabe? Então, quando o erro é do outro, eu já não preciso errar, né? Eu aprendo com o erro do outro. E quando o erro é meu? Quando o erro é meu, eu Amanda, tento me acolher e enxergar o porquê daquele erro. Porque, na verdade, tudo é uma falta de clareza daquilo, de compreensão daquilo. Então, por que eu errei? Por que eu fui ignorante nesse processo? Por que eu fui estúpida nesse processo? Por que eu falei dessa forma? E a gente tem até uma filosofia, né, dos 5 porquês. Então, por que isso? Quanto mais fundo você for, você vai vendo que, na verdade, é porque eu me sinto insegura, é porque eu me sinto autossuficiente, ou então porque eu tô com o ego muito aflorado, ou porque a pessoa não é aquilo que eu acho que é na superfície. E a gente vai buscando, porque é muito mais fácil, eu vou te falar, é muito mais fácil você viver uma vida aleatória, uma vida onde você só vai reagir nas coisas. Você não para, você não senta, você não pergunta, você não internaliza. É muito mais fácil. Mas isso gera consequências. E a gente não está aqui para viver no automático. Eu acredito muito que a gente está aqui para buscar evolução, para a gente ser uma pessoa melhor. Porque de nada adianta a gente reclamar sempre dos mesmos problemas, dos cenários diferentes. Reclamava do calor em uma casa, aí eu continuo reclamando do calor, mas em outra casa. E a gente não só vai mudar de casa, sabe? A gente só vai mudar de cidade. Não, a gente tem que mudar de pessoa, porque o problema não tá na cidade, o problema não tá na casa, o problema não tá no tempo, o problema tá na gente. A gente que enxerga nessa perspectiva problemática as coisas. Então, que as consequências disso, as experiências, façam com que a gente evolua nesse sentido de perspectiva, sabe? A gente consiga entender o lado positivo de errar. Porque eu erro bastante, mas agora nesse processo de autoconhecimento eu tenho visto onde está o meu erro, o porquê que eu errei, por que eu falei daquela forma, por que eu fiz daquela forma, por que eu reagi assim, sabe? Não aquele momento de ímpeto e ok, automático e foi. Não, eu fui automática, mas eu não quero ser mais. Então, qual é o meu movimento a partir daqui? Esse movimento é doloroso. Eu sei porque eu tenho vivido, mas ele também é libertador. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entende a sua verdade, você entende aonde você errou, você entende aonde você é falho, aonde você está buscando mudança, você entende o processo que está girando em torno da sua vida, você tem certeza daquilo, sabe? Você tem mais clareza das coisas que te acontecem. Então, como uma palestra que eu vi do Karnal, que é um filósofo, um historiador que eu acompanhava muito mais, mas acompanho ainda, ele falava, se a pessoa falar uma verdade sua, ok. E se a pessoa falar uma inverdade, uma mentira, ok também. Sabe por quê? Porque quando chegam pra mim, vamos supor que eu sou uma pessoa muito magra, e a pessoa fala, nossa, que magrela. Ela tá falando uma verdade. Então eu não tenho nenhum porquê de me incomodar ou então levar em consideração aquilo ou não. É uma verdade. E se a pessoa fala pra mim, nossa, gorda que você é, eu também não tenho porquê de levar aquilo ali em consideração, porque é uma mentira. Se eu sou magra, sei que sou magra, gosto de ser magra ou não, enfim, é um assunto meu ser magra, não tem porquê eu levar em consideração o decorrer disso, sabe? E às vezes, quando a gente vive no aleatório, a gente vive na questão de no que vão pensar, no que vão dizer, o que eu tô fazendo ou não, só tô reagindo ao outro, às situações, às circunstâncias,
aquilo ali pode ser um ponto de estresse, um ponto de questionamento, um ponto de dúvida, você se põe à prova. E não é. Por quê? Porque você sabe a sua verdade. Isso pra mim é maturidade. Na verdade, isso que é ver que eu estou evoluindo nesse caminho. Porque a maturidade pra mim, como eu já falei, é ter clareza das coisas, é ver as coisas como elas realmente são. E tomar posse da minha verdade é ser mais madura. É olhar as coisas como elas realmente são. Por isso que eu falei em questão da convivência, em questão da experiência, aprender com o outro. Quem são as pessoas que eu acompanho? Será que ela chegou aonde eu quero chegar? Será que ela age da forma que eu quero agir? E como que eu faço para me tornar essa pessoa? Eu pego as características dela, vejo que ela errou e como que eu aplico na minha vida, tendo em base da minha verdade. Porque não adianta você copiar o outro sem saber o que o outro vive, como que o outro se questiona, o que acontece dentro do outro, o que a gente vê muito na internet, em vídeos, enfim, são recortes das pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas situações, mas só que o aprendizado fica. O que aquela pessoa viveu, compartilhou e aprendeu, você também pode aprender de uma forma mais passiva, né? Vendo o outro praticar a ação que você não praticaria e aquele erro te ensina. Ao longo desse caminho de maturidade, de experiência, de realmente se pôr à prova, se conhecer, se aprofundar em você, você vai vendo suas vulnerabilidades, você vai vendo que você achava que é bom e não é tão bom assim, você vai vendo como que você tinha uma autoimagem totalmente defasada. Eu tenho visto isso. Eu me enxergava de uma determinada forma, eu acreditava que eu falava de uma determinada forma, que pra mim estava certo, estava ok, porque eu não questionava aquilo. A partir do momento que a partir do momento que eu comecei a me pôr à prova, eu vi que aquilo nada mais é do que uma autoimagem totalmente distorcida. Uma situação, uma pessoa que eu não quero mais ser. Então cabe a mim me moldar mesmo, sabe? Tirar os entulhos do que eu acho que não é mais certo pra mim e caminhar de encontro ao que é certo pra mim hoje. E isso inclui renúncias, inclui ser vulnerável naquilo que eu achava que não era, inclui eu me lapidar ao ponto de ver que não tá bom ainda e se pôr à prova. Esse vídeo, inclusive, é um se pôr à prova, porque a gente tem essa autoimagem desajustada achando que a gente pode falar, pode fazer, ou não pode falar, ou não pode fazer. E se pôr à prova, sabe? Se conhecer, compartilhar, se mostrar vulnerável, acreditar que outras pessoas também podem usar os meus erros como acertos para elas, isso me motiva a ser melhor. Então, continuar nesse caminho para mim não é sim ou não, é só continuar, sabe? Porque a gente sabe que no final vai ter uma evolução, um aprendizado. E ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada de você se conhecer, você vai vivendo, tendo experiências, falha, levanta, age de um novo jeito, vê aquele retorno do novo jeito que você pôs em prática, vai ajustando, enfim. E você não vive sozinho, né? Você vive cercado de pessoas, você tem trabalho, família, você tem casa, você tem amigos, e muitas coisas acontecem que fogem do nosso controle. E como lidar com essas coisas que fogem do nosso controle? Eu lido fazendo o que é meu, pegando a minha tarefa. O que eu posso mudar nisso aqui? O que cabe a mim, Amanda, modificar na relação? O que cabe a mim trazer o melhor pra cá, sabe? Porque a gente se põe muito no lugar do outro. Ah, o outro poderia fazer isso? Poderia. Ele poderia, mas ele não fez. E como eu quero a situação resolvida, como eu quero as coisas bem, como que eu faço? O que cabe a mim, o que tá na minha mão. Sabe, é a questão da preocupação que eu também falei. A preocupação te leva lá pro futuro. Ah, mas se acontecer tal coisa e a gente monta um enredo todo por uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, eu sei uma frase que eu sempre tô dizendo. Eu só tenho um problema, eu só consigo resolver o problema quando eu tiver um problema. Enquanto você não tem um problema,
Você não tem que resolver nada, mas a gente consegue montar um problema na nossa cabeça fictício e resolver ele, procurar formas de resolver ele na nossa cabeça. A gente não faz isso para umas coisas benéficas. A gente sempre geralmente faz isso para as coisas que podem dar ruim na nossa vida. Então eu tô dando essa lição pra mim, sabe? Pra minha mente. Eu só tenho que resolver quando eu tiver um problema. Eu não tenho problema nenhum ainda. Então eu só vou me botar à prova, eu só vou me movimentar quando realmente uma coisa solicite a minha intervenção. Porque se não tá na tua mão, se não tá no teu controle, o que você pode fazer? Você só pode ficar ansiosa, preocupada e aumentar aquele ritmo de preocupação, perpetuando mais preocupação, mais ansiedade. Então, quando você entende que o que é teu e o que cabe a você, cabe a você. Se é teu filho, se é tua casa, se é as tuas palavras, as tuas ações, os teus movimentos, cabe a você. Agora, o que é do outro, é do outro. Por mais que você esteja no caminho de autodesenvolvimento, você esteja no caminho de autoconhecimento, esteja evoluindo, o outro pode não querer evoluir. E tudo bem. Só que você não vai se moldar pela realidade que o outro está fazendo. Você vai se moldar pela realidade que você faz. Então, o que cabe a você, cabe a você. É assim que eu tenho vivido. Tenho visto o que na relação cabe a mim. E tenho resolvido. Porque também eu escutei uma outra frase do Musi, né? Paulo Musi, que é perfeita. Porque se você sabe o que tem que fazer, você pode fazer, e você reclama e não faz, você é um merda. É isso. Eu uso ela pra tudo. Se eu tô reclamando, eu posso resolver? Posso. Se eu não faço, eu sou um merda. Porque se eu posso resolver e tô reclamando, agora, tô reclamando, já não era pra reclamar, mas não posso resolver, abstém, porque não posso resolver. E nesse processo, né, de autoconhecimento, de me aproximar, mesmo que virtualmente, de pessoas que eu acho que são boas pra mim, a gente vai pegando alguns padrões. E os padrões que eu tenho visto são pessoas que leem, pessoas que não ligam pra opinião alheia porque elas sabem da sua verdade, pessoas que têm consciência de que estão num processo evolutivo, que vão errar e que não acham o erro um absurdo, pessoas que são empáticas, então entendem que as outras pessoas também estão num processo evolutivo e não tiram tantas conclusões sérias daquilo que a outra pessoa faz. São alguns padrões que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Então, foram 5 coisas que eu separei vendo os padrões que acontecem com essas pessoas, que eu acredito ser um padrão fácil, né, de seguir e muito prático, se você realmente quiser se autoconhecer e ver que isso vai te levar para um próximo nível. A primeira coisa é: se questione. Se põe à prova. Será que isso vale? Será que eu tô fazendo certo? Se põe à prova. Se pergunte, não saia fazendo no automático. A segunda coisa é: aceite as coisas como elas são. Porque as coisas são como são. O azul é azul, o amarelo é amarelo. Não adianta você tentar mudar as coisas. As coisas são, entendeu? Então, quanto mais cedo você entender que não cabe a você dizer como as coisas são. Tem coisas que são definidas. E você tentar mudar isso só vai te gerar estresse. E um estresse desnecessário. A terceira coisa é sobre isso. Faça o que cabe a você. Pegue a sua tarefa, o que é seu para resolver ali, e trate em você. O que o outro falou, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, é sobre o outro. Nunca é sobre só o outro, é sobre a gente também. Antes de a gente querer a mudança no outro, é desafiador demais ver a mudança do outro, mas só que a gente também tem que ver a nossa mudança. Porque tem aquela frasezinha, né? Quando eu mudo, tudo muda. E na verdade é isso. Quando você tem esse movimento internamente, quando você está pronta para mudar, você acaba que por energia mesmo, frequência, você consegue se elevar, ou então as pessoas e as coisas na sua frequência se reorganizam a partir da sua mudança. E a quinta
que também caminha nesse mesmo enredo é: a sua verdade é a sua verdade, então se aproprie da sua verdade. Porque a verdade do outro, pro outro tá fazendo o que ele tá fazendo, é a verdade dele, sabe? Então, ele só faz o que ele acha certo. E por mais que não seja certo, é a verdade dele. Então, se aproprie da sua verdade. E que você, cada dia mais, tenha uma verdade melhor. Você evolua a ponto de mudar, sabe? Até ano passado eu achava isso certo, mas hoje a pessoa que eu quero me tornar, isso é errado. E tenha essa vontade de mudar também, né? Porque não adianta nada a gente falar e não se pôr à prova e não querer realmente lá no fundo mudar. Porque mudar dói, é difícil, é conflitante. Você se foi feito para ficar no conforto. Sua mente não quer evoluir, ela não quer gastar energia com o que ela acha que é certo. Então, se questionar, se pôr à prova, se modificar, falar não, abrir espaço para uma nova experiência, sair do casulo é dolorido, mas eu acho, né, muito mais dolorido ficar reclamando todo ano, ficar reclamando todo mês da mesma coisa, da mesma pessoa, ser a mesma pessoa a vida inteira, você não mudar, sabe? Aquela pessoa que desde os 40 anos você conhece ela é cabeça dura, ela não muda, ela não troca de opinião, ela briga com os outros, e aí quando ela tá com 60 anos, ela continua assim. Eu não quero ser essa pessoa. Então, se você também não quer ser essa pessoa, eu espero que esse papo tenha feito a diferença pra você, tenha feito você pensar um pouco mais sobre isso. Se fez sentido pra você, eu espero que você comente aqui pra gente ter essa troca. Até o próximo vídeo, Pantera!